Compilação dos 12 ensinamentos de Meishu Sama. Áudio, março de 2022. O que é uma nova religião? Atualmente no Japão, a expressão novas religiões tem sido assunto em vários setores da sociedade e vem sendo abordada com maior seriedade em jornais e revistas, o que é motivo de alegria. Observamos, entretanto, que esses órgãos de comunicação consideram uma religião nova só porque ela surgiu recentemente, sem demonstrar qualquer interesse pelo seu conteúdo. É também lamentável constatar que até mesmo indivíduos ligados a tais religiões ajam assim. A propósito, devo dizer que não tem sentido uma religião ser nova apenas na aparência e seu conteúdo não corresponder a essa designação. Se uma nova religião apenas substituir ou tornar mais atrativas doutrinas vastamente conhecidas, sejam elas antigos ensinamentos de fundadores de religiões, escrituras ou tradição oral, não se poderá dizer que ela seja nova. Aliás, ao conservar as mesmas formalidades, construções e demais elementos como no passado, e ao propor o retorno aos ensinamentos de seus precursores, ela se aliena cada vez mais na época atual. É impressionante que ninguém ache isso estranho. Hoje em dia, se tivermos de lidar com pessoas que cursaram o nível superior, que são intelectualizadas, principalmente entre a camada jovem, por mais que tentemos demonstrar a importância de uma doutrina que cheira a mofo, certamente elas não a aceitarão. Assim, podemos dizer que, atualmente, a maioria dos seguidores das religiões tradicionais é simplesmente arrastada pelas tradições e ideologias. Por outro lado, os fiéis das novas religiões são diferentes, dado que ingressaram nelas à procura de algo inédito, o que é compreensível. Todavia, parece que são poucos os de verdadeira fé inabalável. Por conseguinte, pode-se dizer que é quase impossível fazer com que o homem da atualidade creia no fundo da alma, se não tiver de acordo com a lógica e não for acompanhada de inquestionáveis graças recebidas nesta vida. Diante de tudo isso, é óbvio que seja efêmera e dure pouco a fé dos que seguem uma religião do mesmo modo como acompanham a moda. Não creio que as pessoas da atualidade sejam completamente destituídas de sentimento religioso, mas o fato é que, vendo pelo ponto de vista da modernidade, não existem muitas religiões que lhes inspirem confiança. Se houvesse alguma, elas certamente a seguiriam, e afirmo isso por experiência própria. Na verdade, é grande o número daquelas que buscam uma religião assim. Não obstante, não a encontrando, permanecem descrentes por não terem alternativa. Em contrapartida, uma vez que a ciência satisfaz os anseios humanos de forma rápida e visível, é natural que fiquem à mercê dela. Por essa razão, acho que não podemos censurar os descrentes. Aqui, porém, existe um problema. Muitas vezes surgem questões que nem a ciência, na qual se tem tanta confiança, nem a própria religião conseguem resolver. E as criaturas caem num dilema. Depois, por falta de qualquer perspectiva, alguns intelectuais acabam tornando-se céticos, outros perdem as esperanças, vivem apenas para o momento presente ou ficam completamente perdidos. Outros ainda, em melhores condições financeiras, entregam-se aos prazeres mundanos. Este é o panorama atual da nossa sociedade. A ideia pré-concebida de que não aparecerá ninguém que supere os grandes líderes religiosos da história contribui ainda mais para aumentar a desesperança das pessoas.
Dentre estas, as que estão tanto resignadas e distantes da realidade vivem estudando doutrinas antiquadas. Em suma, o pensamento contemporâneo está totalmente confuso e ninguém sabe que rumo tomar. Rompendo a escuridão que envolve o mundo, eis que surgiu a Igreja Messiânica, que ousadamente tece duras críticas a todos os setores da cultura estabelecida, apontando uma por uma suas falácias, ensinando como deve ser a verdadeira civilização. E como essa força de atuação está sendo manifestada continuamente, podemos afirmar com absoluta imparcialidade que nossa igreja é a maravilha do século XX. Tal afirmação fundamenta-se naquilo que sempre digo: o mundo, até agora, estava na era da noite, em que havia apenas o tênue luar como fonte de luz. Contudo, como surgiu a luz do sol, todas as coisas desnecessárias e prejudiciais, invisíveis até hoje, começaram a vir à tona. Eis o significado da expressão luz do Oriente, empregada desde os tempos antigos. Atualmente, estamos atravessando a fase da aurora. Com o passar do tempo, aos poucos, o sol chegará ao seu zênite e iluminará o mundo inteiro. Seguindo esta lógica, tudo o que venho apresentando são teorias desconhecidas por todos até o presente. Em função disso, elas causam espanto e ainda há até quem as interprete erroneamente. Como o mundo esteve na era da noite durante longo tempo, não é de se admirar que os olhos de todos tenham se acostumado à escuridão e fiquem ofuscados ante a repentina revelação da cultura do dia. Existe, no entanto, um problema. Uma vez chegado o mundo do dia, Deus conservará da cultura da noite aquilo que tiver utilidade, e o que não for útil fatalmente será abandonado. Além do mais, sendo a luz do sol 60 vezes mais intensa do que o luar, até os casos de doenças não identificadas ou consideradas incuráveis serão facilmente solucionados. Os fatos evidenciados diariamente por meio do Diorei de nossa religião mostram isso nitidamente. Explicando melhor, diria que, assim como a lua perde o brilho diante do fulgor do sol, a civilização passará por uma grande mudança. Com o que acabo de dizer, creio que compreender o quanto nossa religião representa um grandioso empreendimento. Em 8 de abril de 1953. Religião e fé. É comum pensar que religião e fé significam a mesma coisa. Na verdade, há muitos aspectos em que uma e outra se diferenciam. O ditado popular japonês, até mesmo uma cabeça de sardinha pode ser alvo de crença, é próprio da fé e não da religião. Da mesma forma, a adoração de estranhos ídolos de pedra ou de madeira, feito pelos homens primitivos, é fé e não religião. Por esse motivo, é compreensível que as pessoas cultas da atualidade desprezem a fé em que se adoram ídolos, considerando-a de baixo nível. Por outro lado, isso não quer dizer que basta ser religião, pois há aquelas de nível superior, médio e inferior. Pode parecer estranha a afirmação de que existem níveis entre as religiões, mas é preciso que a religião seja de nível superior para salvar verdadeiramente o ser humano. O fato é que os níveis estão presentes em todas as coisas do universo e as religiões não fogem à regra. As de nível superior são dirigidas pelo Supremo Deus, visto que ele é poderoso devido à sua elevada e grandiosa virtude. É natural que a força de salvação dessas religiões também corresponda a isso e seus milagres sejam notáveis. É por isso que, em nossa religião,
Ocorrem milagres como livrar-se de doenças consideradas incuráveis pela medicina, conseguir escapar de desastres iminentes, sair ileso de um incêndio, etc. Por conseguinte, devemos saber que, quanto mais relevantes forem as graças recebidas nesta vida, mais evidente é a presença do Supremo Deus nessa religião. Em 20 de abril de 1950. Sensibilidade em relação à religião. De acordo com o senso comum, servir em prol do bem-estar da sociedade ou fazer feliz o próximo são boas ações e por isso apoiá-las e desejar colaborar é a verdadeira natureza humana. Entretanto, por incrível que pareça, frequentemente vejo pessoas, e não são poucas, que agem friamente com referência a essa questão. Parece que em seu íntimo pensam da seguinte maneira: pouco me importa o bem-estar da sociedade e dos outros. Isso tudo não passa de uma perda de tempo. O que interessa sou eu e aquilo que me beneficia. Isso sim é ser inteligente. De outro modo, é impossível ganhar dinheiro ou subir na vida. De fato, o mundo é mesmo estranho porque pessoas desse tipo é que são tidas como espertas. Criaturas assim pensam de forma calculista e materialista quando se deparam com algum sofrimento. Por exemplo, elas dizem que no caso de ficarem doentes, basta lhes ir ao médico. Em assuntos complicados, recorrer à força da lei. A quem não lhes obedece, é suficiente repreender ou fazê-lo sofrer, e assim elas vão resolvendo os problemas da maneira mais simples possível. Como acham que, se estiverem bem, não importa como estejam os outros, permite-se fazer extravagâncias. Ora, por não pensarem também no próximo, não são alvo de consideração alguma. Os que se juntam à sua volta são apenas interesseiros e, por esse motivo, quando a situação fica ruim, se afastam. É natural que justamente tais pessoas vivam em meio a problemas e reclamações. Por fim, tudo começa a ir mal. Quando fracassam, elas se afobam, tentando recuperar-se por meio do seu gá. Forçam a situação, que já estava diversa, e assim acabam em estado lamentável, chegando a não conseguir reerguer-se. Exemplos como esses são muito frequentes na sociedade. Obviamente, pessoas desse tipo não querem ouvir de forma alguma falar em fé. Elas dizem com desprezo: é um absurdo afirmar que existem divindades e budas que nem conseguimos enxergar. Isso não passa de uma superstição. Eles estão na imaginação humana. Eu mesmo sou um deus. Por conseguinte, gastar tempo e dinheiro com tais coisas é o cúmulo da tolice. Assim, elas nos ignoram completamente, achando que a fé não passa de consolo para covardes ou passatempo de quem não tem o que fazer. Para nós, essas pessoas sofrem de insensibilidade em relação à fé. Em 8 de abril de 1950. Nota: Ga, palavra japonesa que significa literalmente eu, ego. Refere-se ao temperamento humano, geralmente utilizado para indicar egocentrismo, estar preso às próprias opiniões, impor seu ponto de vista, etc. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. 5 inteligências. Apesar de se dizer simplesmente inteligência, há vários tipos. Em linhas gerais, existem 5 níveis. A mais elevada é a divina, em seguida vem a búdica, a superior, a astuta e a ardilosa, as quais denomino de 5 inteligências. A seguir comentarei a respeito de cada uma delas. A inteligência divina é a mais elevada e não pode ser alcançada pelo ser humano comum. Trata-se da inteligência concedida por Deus a pessoas especiais que receberam dele uma importante missão. É como afirma o ditado: a inteligência humana, quando o conhecimento é aprendido. Quando não é aprendido, a inteligência é divina. A inteligência búdica é conhecida também como o poder de inteligência de Canon.
Ela é semelhante à inteligência divina, sendo que é de natureza búdica. Se considerarmos a inteligência divina como de caráter masculino, a búdica seria de caráter feminino. Acho isso interessante, pois o radical desse diagrama búdica significa mulher. A inteligência superior é aquela manifestada pelas pessoas sábias. No budismo, denomina-se Chieshokaku. Entretanto, no mundo atual, é ínfimo o número de pessoas dotadas dessa inteligência. Nem é preciso dizer que a causa são os maus pensamentos que dificultam o correto discernimento das coisas. Por exemplo, não só os políticos, mas também os intelectuais da atualidade, ao realizarem uma reunião, mesmo no caso de pequenas questões, só conseguem chegar a uma conclusão após muitos participantes gastarem longas horas de discussão. Quando se trata de um problema um pouco mais complexo, dezenas de pessoas passam a debatê-lo por várias horas, durante dias e dias, muitas vezes sem chegar a uma conclusão. Isso prova a lentidão mental das pessoas. Sabemos, pois, que todo problema só apresenta uma solução. Jamais haverá mais de uma. Como é lamentável ver tantos cérebros levando vários dias para encontrar a solução de um problema. A causa disso é a escassez de inteligência superior. A escassez de inteligência superior se dá porque o cérebro se encontra nublado. O cérebro acha-se nublado porque isso é causado pelos pensamentos malignos. E os pensamentos malignos são decorrentes da devoção ao materialismo. A devoção ao materialismo provém do não conhecimento da existência de Deus. Suponho que o não reconhecimento da existência de Deus ocorre porque falta uma religião capaz de fazer as pessoas acreditar nele. Temos de admitir que a religião que tem a capacidade de mostrar claramente a existência de Deus é verdadeiramente viva. Ter que insistir tanto nessa explicação comprova a lentidão mental do homem moderno. Nesse sentido, quem possui inteligência superior consegue encontrar a solução para qualquer problema em poucos minutos. A respeito disso, oriento meus auxiliares para que, diante de qualquer questão, limitem seus debates a cerca de 30 minutos. Quando sentirem que se prolongarão por mais de uma hora, aconselho que interrompam a reunião, deixando-a para outro dia, ou que me consultem sobre o assunto. Fico constrangido por falar sobre minha pessoa, mas é que consigo encontrar a resposta para qualquer contratempo em poucos minutos, por mais difícil que ele seja. Às vezes há casos em que não consigo resolver rapidamente. Nessas ocasiões, deixo para depois, sem forçar a situação. Passado algum tempo, infalivelmente, a solução vem à minha mente em forma de inspiração. Vejamos a seguir a inteligência astuta. Como todos sabem, trata-se de uma inteligência superficial, por isso seu sucesso é passageiro, resultando sempre em fracasso e descrédito. Em outras palavras, trata-se de uma inteligência parva. A inteligência ardilosa, tal como o próprio nome já diz, é a inteligência do mal, e o número de pessoas que a possuem é muito grande, inclusive entre as que pertencem à classe de líderes e às classes dos intelectuais, e por esse motivo não há como a sociedade melhorar. Portanto, somente quando as pessoas conseguirem se livrar desse tipo de inteligência é que surgirá uma feliz e grandiosa sociedade. E como erradicar essa inteligência? É muito fácil. Basta destruir o terreno em que ela nasce por intermédio da ação de uma religião que tenha força para fazer as pessoas acreditar na existência de Deus. Em 30 de janeiro de 1950. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. A doença e as características do ser humano. Por meio da minha larga experiência, percebo que a doença e as características das pessoas apresentam correspondências. Por exemplo,
Por ocasião do tratamento das doenças, é possível notar que as pessoas dóceis e obedientes curam-se com facilidade e as pessoas descomplicadas apresentam sintomas simples. Ao contrário, nas criaturas de gênio forte, as doenças tendem a se prolongar. Aquelas que são teimosas, a doença também o é. Em pessoas instáveis, a doença é igualmente instável. Em pessoas irônicas, elas tomam um curso também irônico. Ao cuidar de algum doente, deve-se ter em mente que a melhoria das características consideradas negativas dessa pessoa influenciará positivamente sobre a doença. Assim sendo, o melhor é que ela se torne dócil e obediente em todos os aspectos. Em 1936. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. A verdadeira causa da insegurança social. Hoje em dia, com frequência, as autoridades levantam questões sobre como enfrentar o aumento de número de criminosos. Quero dar minha opinião em relação ao assunto. Falando francamente, o homem contemporâneo ainda não é um ser verdadeiramente completo, pois possui resquícios de animalidade. Pode-se dizer que ele é um ser semi-humano e semi-animal. Talvez o que digo chegue a soar como algo cruel, mas não tenho outro recurso, já que essa é a pura realidade. Vou explicar o porquê dessa afirmação e estou seguro de que o leitor há de concordar comigo. Atualmente existem vários meios de prevenção de crimes, como delegacias de polícia, tribunais de justiça, presídios e outras instituições. Um grande número de funcionários públicos é encarregado de administrá-los e milhares de leis estão em vigor. Assim, aparentemente, a sociedade está aparelhada a ponto de quase não haver brechas para a ocorrência de crimes. O método é idêntico àquele que se utiliza para defender as pessoas contra os animais ferozes, a construção de jaulas reforçadas para protegê-las do perigo. Desde os tempos antigos, o ser humano se empenha em utilizar sua inteligência para, repetidamente, construir jaulas, mas logo os animais as destroem. Por essa razão, ele veio buscando habilmente fechar o cerco a fim de detê-los, mas o fato é que este é o atual quadro de prevenção da criminalidade. Observem. A cada ano aumenta a quantidade de leis, o que significa que a malha para prender os criminosos vai ficando cada vez mais fina. Torna-se necessário tratar os homens e animais dessa maneira, porque eles procuram romper a jaula, afiam suas garras e presas, acarretando insegurança social. Com efeito, ainda que externamente aparentem ser pessoas, internamente são como animais. Se fossem verdadeiros seres humanos, teria surgido uma sociedade em que as jaulas seriam desnecessárias. Quem jamais pratica o mal, esteja onde estiver, pode ser chamado de autêntico ser humano. Por mais que a cultura progrida, a contínua decadência moral nos mostra que o método de romper a jaula é mais eficiente que o da prevenção. Este é o motivo pelo qual sempre afirmamos que a cultura da atualidade é uma cultura tendenciosa que só ouve o progresso do materialismo. Assim sendo, um mundo sem leis, instalações ou dispositivos de segurança é de fato um mundo de seres humanos. Podemos dizer que o objetivo pelo qual estamos nos esforçando é justamente a construção deste mundo. Jornal Hikari, número 25, em 3 de setembro de 1949. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. Um novo conceito de patriotismo. Certamente não há no mundo outra palavra tão comum a todos quanto patriotismo. Creio que não existe um só país que não a tenha como uma regra de ouro. No Japão, até antes do fim da guerra, um forte sentimento de patriotismo que não era visto em nenhum país tomava conta de todos os japoneses.
Uma das causas, naturalmente, era o sistema monárquico em que o imperador era considerado o símbolo do povo, adorado e respeitado como um Deus vivo, e essa lembrança ainda é muito recente em nossa memória. É óbvio que a veneração ao imperador, que descende de uma única linhagem imperial desde o início dos tempos, fez com que esse sentimento se formasse no povo e, ao mesmo tempo, algumas autoridades e pessoas ambiciosas influenciaram a população por meio da educação e da propaganda, para que tudo saísse de acordo com a sua conveniência. Como resultado, construiu-se uma nação muito singular, como jamais se viu igual. Assim, proclamando a si mesmo país divino, o Japão agiu como um filho mimado de uma família não tão rica. A situação havia se tornado mais insuportável porque um grupo de lobistas, que podemos denominar de acadêmicos inescrupulosos, enaltecia e inflava o orgulho de forma engenhosa, utilizando a história e outros argumentos. Assim, o sentimento de lealdade, de fidelidade e de patriotismo, quer queira, quer não, influenciou a nação e o povo passou a não temer em oferecer tudo em prol do país e do imperador, até mesmo sacrificar a própria vida, considerando esse ato como da mais elevada virtude. Com a derrota na guerra, a presunção dos japoneses voou longe e, ao contrário do que tinha sido até então, nasceu neles um complexo de inferioridade. Para aumentar o espanto da população, a declaração do imperador "Eu não sou Deus, sou humano" deixou o povo mais perplexo. Ocorreu ainda a promulgação de uma nova Constituição que determinava que, a partir de então, o poder político estava nas mãos do povo. Dessa forma, foi um fato inédito o Japão, em toda a sua existência, ter se tornado uma nação democrática. Paralelamente, sobreveio a questão da abdicação do imperador e, com exceção dos intelectuais, a massa popular viu seu futuro tornar-se sombrio. Consequentemente, o povo acabou se vendo sem rumo e essa situação persiste até os dias de hoje, conforme é do conhecimento de todos. Ocorreu um fato muito interessante a esse respeito. Logo após o término da guerra, as pessoas que vinham encontrar-se comigo diziam com expressão desapontada: apesar de tudo, o vento divino acabou não soprando, não é? Eu respondia: que absurdo! O vento divino soprou, mas vocês o estavam interpretando equivocadamente. Originariamente, a vontade de Deus é ajudar o bem e punir o mal. Uma vez que o Japão atuava como mal, é óbvio que tenha perdido a guerra. Portanto, antes de mais nada, deveríamos agradecer e até comemorar, mas como não podemos fazer isso, temos de ficar quietos. Todavia, acredito que chegará o dia em que todos compreenderão a verdade. Ouvindo isso, as pessoas diziam: entendi perfeitamente, e iam embora aliviadas. Por meio desses fatos, podemos ver que nos assuntos relacionados à nação, os japoneses deixaram em segundo plano a questão do bem e do mal, visando apenas ao próprio benefício, e chegaram até criar o absurdo slogan político Hakoichi-u, o mundo todo sob o mesmo teto, e a julgar que se o país estivesse bem, pouco importavam os demais. Considerava-se essa postura como prova de lealdade, fidelidade e patriotismo, e os japoneses seguiam em frente como se fossem cavalos com antolhos, puxando as carruagens. Desde aquela época, portanto, estavam sendo criadas as pavorosas raízes do mal. Quando pensamos em tudo isso, compreendemos que se o patriotismo não estiver em conformidade com cada época e não se basear na noção de bem e mal, de certo e errado, será impossível traçar um grande plano de governo a longo prazo. Sendo assim, vou referir-me ao patriotismo, que estará de acordo com a futura era. Em termos mais claros, o fundamental é tornar Daijo, o pensamento do Japão, que até hoje era Shōjo.
sintetizando ampliar o amor ao mundo e à humanidade. Em outras palavras, por amar o Japão, deve-se amar o mundo. Afinal, atualmente tudo está se tornando internacional e o isolamento e a indiferença já são ilusões do passado. Frequentemente, em termos concretos, daqui para frente, o patriotismo em nosso país deve consistir em assegurar a vida de nossos 90 milhões de irmãos e fazer do Japão uma nação moralmente justa e merecedora do respeito do mundo inteiro. A propósito, a discussão sobre o rearmamento está muito em voga. O problema reside nos argumentos a favor e contra, que se confrontam há muito tempo, mas não se chega a uma solução. Entretanto, segundo o meu ponto de vista, não se trata de um problema tão difícil assim. Isso porque, encarando a situação de uma forma prática, teremos uma resposta imediata. Em outras palavras, devemos abandonar o rearmamento se houver a garantia de que nenhum país invadirá o Japão. Caso contrário, devemos optar por um rearmamento de acordo com o potencial do nosso país. Jornal Eiko, número 185, em 3 de dezembro de 1952. Notas. Antolhos, peça de couro ou de outro material opaco, que colocadas ao lado dos olhos de certos animais, limitam sua visão lateral, o que os impede de se distrair ou de se espantar. Compartilhe os ensinamentos de Meishu-sama. As leis e o caráter selvagem do ser humano. No mundo atual, quanto mais civilizado um país é considerado, mais avançado é seu sistema legislativo. Como todos sabem, a cada ano, as leis e os tratados tendem a aumentar. Podemos até dizer que esta é a época da supremacia da lei. Ora, frente à existência de muitas leis, magistrados e advogados teriam dificuldade de memorizar todas elas, mesmo levando a vida inteira. Na realidade, mal conseguem dar conta daquelas que dizem respeito à sua área de atuação. Ao mesmo tempo, por existirem tantas leis, a eficácia dessas deveria ser mais evidente. Ademais, porque ao invés de diminuírem o ponto principal, que são os crimes, tende a aumentar a cada ano que passa? Não é um fato realmente incompreensível? É uma total contradição com relação ao progresso da cultura. Desejo, pois, analisar a causa deste problema. Seria desnecessário dizer que o principal objetivo da lei é diminuir a criminalidade da sociedade e, por fim, constituir um mundo sem criminosos. Entretanto, a realidade mostra justamente o contrário, conforme pudemos observar há pouco. A maior parte do trabalho realizado anualmente no Congresso Nacional está relacionada ao aumento das provisões dos artigos das leis. Se a cultura progredisse do modo previsto, o número de criminosos se reduziria gradativamente e com certeza surgiriam artigos desnecessários nas leis. Se fosse assim, acredito que o projeto de revogação de parte das leis seria discutido no Congresso Nacional. É estranho, pois o que ocorre é justamente o oposto e mesmo assim ninguém sequer desconfia. Creio que isso se deve ao fato de as pessoas acreditarem totalmente que não há mais solução para a referida situação. Assim sendo, podemos compreender perfeitamente que a eliminação dos crimes somente por meio das leis é impossível. Todavia, se elas não existissem, constituiriam um caso sério. Seria o fim, pois o mal dominaria o mundo e as pessoas boas não conseguiriam dormir em paz. As leis precisam continuar existindo, mas acho que seria bom se outros meios também eficazes se unissem a elas. Só existem, porém, dois: a educação e a religião. E delas também não podemos esperar muito, pois durante séculos viemos nos valendo desses recursos e nosso mundo ainda se encontra na atual situação. Tempos atrás escrevi que as leis se assemelham às jaulas para aprisionar os animais selvagens. Se elas não existissem, havia o perigo de eles causarem danos às pessoas e aos animais domésticos.
Assim, com muito custo e por meio do uso de redes e de grades firmes e fortes, tem sido possível controlá-los. Todavia, encontrando alguma brecha, os malfeitores tentam rompê-las e escapar. Por essa razão, o que se tem feito é só a prevenção, no sentido de tornar as aberturas cada vez menores e sem brechas. Como medida, todo ano se fazem leis que impossibilitam qualquer interpretação diversa daquilo que elas estipulam. Ao mesmo tempo, o controle se torna mais rigoroso, o que, aliás, podemos dizer, é uma vergonha para o ser humano da atualidade, que, tratado como animal selvagem, não pode vangloriar-se tanto de sua superioridade. Após uma melhor reflexão sobre esses pontos, é preciso que as pessoas despertem o quanto antes. Acho que a antiga expressão animal selvagem com aparência humana pode ser aplicada também ao ser humano da atualidade, que, em suma, ainda não conseguiu libertar-se do estado semi-civilizado e semi-selvagem. Mesmo assim, existem diferenças de situações, isto é, aqueles que merecem e os que não merecem ser tratados como seres humanos, e isso é inevitável. Do mesmo modo, existem países belicosos e países pacifistas, sendo que os primeiros são selvagens e os últimos verdadeiramente civilizados. A seguir, falarei sobre educação. O tema já passou pelo crivo das experiências realizadas até hoje e creio que não tenho necessidade de aprofundá-lo muito. Como já é do conhecimento de todos, ao longo dos séculos um grande número de pedagogos e estudiosos veio se esforçando e por esse motivo podemos reconhecer, de certa forma, suas ações meritórias. Contudo, não tiveram mais força do que isso. Em comparação à época selvagem, a sabedoria humana se expandiu e tanto a política como a estrutura social e demais setores da sociedade conseguiram obter espantoso progresso, de modo que não podemos menosprezar a contribuição da educação. É incontestável afirmar que não tiveram força suficiente para o aperfeiçoamento espiritual, visto que até agora não foi possível dispensar a jaula denominada lei. Desejo encerrar o assunto sobre educação e referir-me à religião. Desde os tempos antigos têm surgido inúmeros santos e pessoas notáveis que, apesar de seus discípulos e fiéis terem oferecido até mesmo suas vidas em meio a sofrimentos e esforços extenuantes, não foi possível chegar ao ponto em que as leis seriam desnecessárias. Não obstante, é possível reconhecer que houve alguma salvação espiritual. Mesmo assim, não podemos esperar muito das religiões tradicionais. Então surge a seguinte questão: o que fazer para eliminar definitivamente o caráter animal do ser humano e construir uma sociedade que não necessite mais de jaulas? Obviamente, é preciso que surja uma força nunca vista até agora que supere a cultura existente. Devemos nos alegrar, pois essa força já nos foi concedida por Jeová, Deus Supremo, e a estamos manifestando atualmente. Uma vez que ela é a essência da nossa religião, podemos dizer que sua existência é grandiosa, de caráter ultra-religioso. Na qualidade de precursores do mundo da luz, o qual finalmente tende a se concretizar, gostaria que considerassem o presente texto como o primeiro sinal para despertar a humanidade da sua ilusão. Jornal Eico, número 118, em 22 de agosto de 1951. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama. Sofrimento, uma forma de purificação. A purificação é regida pela lei da concordância, como também o são todos os demais fenômenos. Onde quer que se acumulem máculas ou vibrações de natureza perniciosa, produzir-se-á, por lei natural, uma atividade para expeli-las. E isso não somente no que se refere aos problemas de saúde, mas também aos decorrentes da penúria, dos infortúnios, dos acidentes e das catástrofes naturais,
os quais não ocorrem por acaso. Eles são provocados pelos pensamentos e atos humanos. Quando chegamos à compreensão desse fato, começamos a perceber a razão da nossa infelicidade. A grande inundação da região de Kyushu, no Japão, em 1953, foi a consequência de um acúmulo de impurezas, as quais provocaram essa grande purificação. As catástrofes naturais, como tufões e inundações, são calamidades provocadas pelo homem, são produzidas pelos maus pensamentos e más ações do povo. Em lugar de nos queixarmos de nossas desgraças e sofrimentos, deveríamos nos convencer de que fomos nós que os motivamos e que a ninguém mais podemos culpar. Inconscientes desse fato, as pessoas, em sua maioria, julgam que a causa da infelicidade esteja fora delas. Esquecem as próprias faltas e atribuem a culpa à grande natureza, às pessoas, à sociedade, à educação e ao governo. Homens que muitas vezes ocupam posições de destaque argumentam e defendem o mesmo errôneo ponto de vista. Contudo, esse fato é um terrível equívoco. Ele permite que muitos se deixem tomar pelo ressentimento, o que, por sua vez, contribui para aumentar as máculas ou toxinas. Muitas pessoas acabam tendo dificuldades irreversíveis por conta das próprias ações. Em casos extremos, elas até mesmo matam ou cometem suicídio, incorrendo assim em sérias consequências espirituais. É a ignorância das verdadeiras causas do nosso sofrimento e das nossas infelicidades que cria o círculo vicioso. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama. A lei da concordância espiritual e a purificação. A purificação assume formas diversas devido às suas diferentes causas. Por exemplo, se as máculas são geradas por pecados pecuniários ou materiais, como o roubo ou a apropriação indébita, que causam prejuízos a terceiros, ou porque a pessoa leva uma vida de nível superior aos seus próprios meios, essas máculas são frequentemente dissolvidas por subsequentes prejuízos materiais. Se tomarmos outros exemplos, como os prejuízos decorrentes de incêndios, fraudes, falências comerciais, grandes despesas com doenças e outras dificuldades, veremos que estas também são expiações por faltas cometidas de ordem material ou pecuniária. Há muitos exemplos de filhos pródigos que esbanjam enormes heranças. Sem saber, eles estão expiando as culpas que foram acumuladas por seus antepassados. Nesse caso, é o espírito de um antepassado que, muitas vezes, escolhe um dos seus descendentes para cumprir a missão de purificar a família de suas máculas, de modo que o tronco familiar possa prosperar e não perecer. Seria, portanto, em vão tentar corrigir tal indivíduo para demovê-lo de sua forma de agir. No caso de dois filhos, um deles perdulário e incorrigível e o outro bem comportado, o primeiro, do ponto de vista comum, poderia parecer mal e uma desonra para sua família. Todavia, quando considerado do ponto de vista espiritual, ele não o é. Este irmão está cumprindo a missão de purificar as máculas espirituais do tronco familiar. Assim, nem sempre é possível determinar qual o lado bom ou mal das coisas, apenas do ponto de vista humano. No mesmo modo, na doença, há motivos para as diferentes indisposições dependendo das máculas formadas. Os atos errôneos ocultos aos olhos das outras pessoas muitas vezes são purificados por meio de algum tipo de distúrbio de visão. As palavras duras, cínicas ou ofensivas
penosas de serem ouvidas, podem encontrar purificação através de distúrbios auditivos ou de linguagem. Os atos que criam dor de cabeça aos outros podem provocar dores de cabeça naquele que as causou. Assim, a purificação das máculas espirituais é inevitável, ocorrendo mais cedo ou mais tarde, de acordo com a lei da concordância espiritual. Se alguém pode escapar do castigo das leis humanas, que são relativas, nunca escapará da lei divina, que é absoluta. Pessoas sinceras que recebem ministro Jurei podem sofrer severas purificações. Curiosamente, quanto mais dedicadas se mostram, mais rigorosas parecem ser, às vezes, suas purificações. A menos que sua fé seja forte, poderão vacilar. Esse, entretanto, é um momento muito importante. Embora as bênçãos de Deus possam recompensá-las por sua devoção, primeiramente suas máculas espirituais precisam ser dissipadas até certo nível, assim como um prato sujo deve ser limpo antes de ser usado. Se suportarem pacientemente o sofrimento, sentir-se-ão recompensadas muito além da expectativa. Durante cerca de 20 anos, vi-me atormentado por enorme dívida. Muitas vezes, como ser humano, cheguei a desanimar, mas em 1941 consegui saldá-la. Logo no ano seguinte, para minha grande surpresa, começou a entrar uma inesperada e grande soma de dinheiro. Uma pessoa constatou que, depois de ter sofrido prejuízos em decorrência de um incêndio, tornou-se mais próspera. Seus negócios tomaram um melhor impulso após essa purificação. A cidade de Atami também se tornou muito mais próspera depois do grande incêndio de 1950. O que é bom é considerado bom naturalmente. O que parece desastroso e calamitoso também é bom, desde que sirva como processo purificador, e quando esse processo terminar, tudo estará melhor. A mesma verdade se aplica à doença. Quem considerar o sofrimento com esta compreensão terá atingido muita iluminação espiritual e muita paz. Isso, entretanto, só pode ser aplicado a quem tiver muita fé em Deus. Os sofrimentos de uma pessoa com pouca ou nenhuma fé só podem dar origem a maiores sofrimentos. Quanto mais impaciente for a pessoa, pior se tornará a situação, atingindo, não raro, proporções desastrosas. O segredo da felicidade está na compreensão e aceitação da lei da concordância espiritual e da lei da purificação. Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama. O devotamento na ministração do Jorei. Jorei é o nome dado à comunicação de energia espiritual, a luz divina, para a purificação do corpo espiritual do homem e o despertar de sua natureza divina. O Jorei prepara o homem para que ele possa atravessar o próximo período crucial, algumas vezes chamado juízo final. O poder do Jorei varia de certo modo de pessoa para pessoa. Ainda que todos os messiânicos usem o Hikari, através do qual é emanada a luz divina, quando a luz é transmitida por alguém de compreensão espiritual mais elevada, ela é mais forte e eficaz. Mesmo sua atuação, no caso de um mesmo ministrante, poderá variar de tempo em tempo. A luz do Jorei é sempre poderosa no mesmo nível, mas é influenciada pela dedicação, sinceridade, humildade, amor e fé daquele que o ministra. A importância da postura e do pensamento durante a ministração não deve ser destacada em demasia. O que é necessário é que a pessoa que ministra o Jorei esteja totalmente à vontade, com os cotovelos e mãos completamente descontraídos, a mente em estado de serenidade, de maneira a não criar impedimento para o fluir da luz. A maneira como a pessoa trata o Hikari determina também diferenças na eficácia da luz. Devemos ter muito cuidado para que não ocorram interferências em seu poder vibratório.
Compartilhe os ensinamentos de Meixo Sama. Pela força de Deus, rompamos o cárcere da superstição criado pela escravidão à ciência material. Este livro, Coletânea de Milagres da Igreja Messiânica Mundial, é uma bomba atômica lançada sobre a ciência. É uma obra de esclarecimento para a humanidade e também o evangelho da salvação do mundo. Vou explicar essa teoria e, ao mesmo tempo, para comprová-la, escolhi 100 exemplos entre os inúmeros milagres ocorridos na Igreja Messiânica Mundial que estão publicados nesta coletânea. Uma vez que todos são fatos que vão muito além da realidade, os leitores não conseguirão acreditar de imediato nestes. Isso porque, desde eras remotas até hoje, milagres maravilhosos como esses ainda não tinham acontecido. Todos sabem que, desde os tempos antigos, eles são inerentes à religião. Mesmo olhando sob esse prisma, nossos milagres são realmente incríveis e incontestáveis. Além disso, como todos foram escritos pelo próprio punho pelos agraciados, não há espaço para dúvida. Nem é preciso dizer que no Japão e também no exterior não existem exemplos semelhantes. Considerando que esse fato inédito é motivo de orgulho para nós, eu me sinto na obrigação de apresentá-lo quanto antes ao mundo inteiro. Isso constitui-se, sem dúvida, na grande maravilha jamais imaginada pela humanidade até os dias de hoje, ou seja, até a segunda metade do século XX. Uma vez que ela está sendo realizada através de mim, um ser humano, podemos dizer que é realmente o mistério dos mistérios. É claro que deve haver um grande significado para isso, cuja origem está no profundo plano do Supremo Deus, o governante do universo. O motivo é a existência de uma grande falha na civilização contemporânea, a qual se torna um forte empecilho para o progresso da cultura. A prova é que, apesar de seu considerável avanço, o maior desejo do ser humano, que é a felicidade, não acompanhou esse desenvolvimento. Pelo contrário, a infelicidade se acentua cada vez mais. Esta é a realidade. Então, qual seria essa falha? É justamente a crença na supremacia da ciência. Ao acreditar que qualquer problema pode ser solucionado por ela, mais do que superestimá-la, pode-se dizer que o homem moderno acabou caindo no profundo abismo da superstição. Atingindo tal ponto, Deus começou a agir diretamente por intermédio do ser humano para eliminar completamente essa superstição e estabelecer um mundo verdadeiramente civilizado, o que também é realmente uma providência do tempo. A causa da superstição a que nos referimos é o pensamento absolutamente materialista de crer naquilo que se vê e não acreditar naquilo que não se vê. Portanto, para corrigir esse modo de pensar, é imprescindível conscientizar o ser humano da existência do espírito, até hoje considerado inexistente, e fazê-lo compreender a verdade de que a matéria é subordinada ao espírito em tudo. Quero dizer, uma vez mais, que se a ciência materialista fosse a verdade, com o seu progresso, o sofrimento da humanidade não deveria diminuir aos poucos e a mesma proporção a felicidade aumentar? Entretanto, qual é a realidade? O progresso material é de fato magnífico. Capitais culturais deslumbrantes, facilidade de transporte, modo de vida moderno, ampla automatização, entre outros. Materialmente, não há dúvida de que a felicidade aumentou, mas a felicidade interior, que é especialmente importante, não avançou de modo algum. Olhando sob esse prisma, fica notória a falha da civilização contemporânea. Dado que essas questões fazem parte do profundo plano do Supremo Deus, até hoje não havia problema. Isso porque, para construir o mundo ideal, que é o objetivo de Deus, era preciso, primeiro, como preparação,
desenvolver até certo ponto a cultura materialista. E a história de lutas da humanidade até os tempos atuais, repleta de períodos de guerra e paz, de ascensão e queda, também se deve a isso. Assim, a era da cultura materialista aproxima-se agora do seu fim. Ao mesmo tempo, é chegada a era da ascensão da cultura espiritualista, e ambas as ciências, a materialista e a espiritualista, avançarão com passos ajustados, concretizando-se a era da verdadeira civilização. Em outras palavras, é também a união da religião com a ciência. Para tanto, a questão prioritária é fazer com que se tome consciência da existência real do espírito. Deus mostra os milagres como meios para essa tomada de consciência. Eu fui escolhido para desempenhar tal função e, naturalmente, também me foi concedida a força para realizá-los. Entre as inúmeras religiões existentes desde tempos antigos, parece-me especialmente marcantes os milagres de Jesus Cristo, ainda hoje famosos. Ele devolveu a visão a cegos, fez pessoas com deficiência física andar, exorcizou demônios, dentre outros. Tenho minhas dúvidas apenas quanto ao episódio do vinho, mas com certeza os demais ocorreram. Quase todos os milagres contidos na nossa coletânea assemelham-se aos de Jesus Cristo e alguns são até mesmo superiores, podendo ser resumidos em uma só palavra: espantosos. Além disso, foram manifestados por meus discípulos, o que, falando honestamente, é um grande acontecimento que representa uma virada histórica. A famosa expressão de Jesus Cristo, fim do mundo, refere-se ao fim da época da cultura materialista. E a profecia, o reino dos céus está próximo, nem é preciso dizer, reporta-se à época de uma cultura elevada que progride rapidamente e ao nascimento iminente de um mundo de verdadeira civilização. Nessa grande transição do mundo, Deus manifestará milagres sem precedentes, realizando uma revolução cultural de âmbito mundial. Aqueles que acreditarem nisso serão pessoas felizes na nova era. Gostaria de escrever muito mais, mas este livro ficaria por demais religioso. Por esse motivo, vou parar por aqui. Os leitores devem ler atentamente, tendo em mente o significado do presente texto. Em relação à nossa igreja, devem abandonar a visão tradicional de religião e considerá-la como uma ultra-religião. Jornal Eico, número 202, prefácio da coletânea de milagres da Igreja Messiânica Mundial, em 1º de abril de 1953. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.